Olá pessoal, aqui é a Amanda do Toda Quântica e no vídeo de hoje eu posto uma palestra muito especial de Joe Dispenza numa universidade norte-americana para vocês aprenderem a condicionar o seu cérebro na criação da realidade. Esse vídeo tem duas partes, então hoje eu vou postar a parte 1 e na semana que vem eu posto a parte 2. Se você é novo aqui no canal e não entende a dinâmica, às terças-feiras sempre vai ter um palestrante internacional e sextas-feiras eu venho com um vídeo meu mostrando um pouquinho sobre dicas de desenvolvimento pessoal, dicas que a gente coloca em prática para criar uma nova realidade que dão certo. Então não percam, se inscreva no canal para não perder o conteúdo e eu deixo vocês agora com o Joe Dispenza. Bom vídeo. Honra falar com todos vocês hoje. Uma coisa interessante sobre ir ao Parlamento das Religiões Mundiais é que, primeiro, não me considero muito religioso. Quando enviaram os pacotes para os participantes com informações sobre as cerimônias e palestras, peguei o livro e comecei a ler. Analisei as 800 palestras e acho que só havia 3 relacionadas à ciência e religião. O resto eram questões éticas e temas específicos para hindus, sikhs, muçulmanos, católicos ou antissemitismo. Tudo estava lá, mas havia pouco sobre ciência e religião. Tive que refletir sobre como abordar religião cientificamente para acadêmicos religiosos. Bem, como Mijal disse, ao chegar na África do Sul, sentimos uma forte resistência à ideia de americanos chegando e ditando como todos deveriam viver suas vidas. Então refleti um pouco após ouvir algumas das palestras que estavam acontecendo. Assistimos a várias palestras, desde psicoterapeutas, falando sobre sua visão da religião, até como cultivar uma vida significativa. Participei de interpretações das escrituras hindus e ouvi diferentes swamis do Oriente falando sobre suas crenças. Havia também velhos yogis ensinando Kriya Yoga, com quem conversei. Queria conhecer o máximo de pessoas possível e ter uma noção de como as palestras estavam se desenvolvendo. E eu decidi que, após ouvir a visão de todos sobre religião, há uma sensação de que o que ensinam é convicto, que sua fé é uma solução universal. E depois de estar na escola por tanto tempo, sabe, há uma sensação de que isso é como uma caixa de areia, entende? É uma arena onde podemos brincar, praticar ser Deus, sabe? Podemos pegar o que aprendemos e temos o privilégio de sair e tentar, ou temos o privilégio de sair e realmente transformar isso em verdade. E uma das coisas que notei que faltava era que era muito teórico. Era muito intelectual e acadêmico, e eu não via muitas pessoas realmente pegando suas escrituras, interpretando-as e aplicando-as em suas vidas. Eram atormentadas por problemas humanos e isso foi algo que notei de imediato. Então decidi focar minha palestra em, primeiro, apelar cientificamente e dar informações sobre nosso potencial, quase saindo do contexto religioso. Falando sobre o potencial humano e do cérebro, eu sutilmente tirava as pessoas de suas crenças religiosas por um momento para que vissem que há mais nelas, seja religioso ou não. Isso lhes deu um pouco de liberdade, sabe? Eles tiveram liberdade e permissão para se verem em termos de sua própria expansão pessoal. Na primeira metade da palestra, abordei conceitos interessantes sobre o cérebro que os fizeram pensar sobre as possibilidades e os esse sobre si mesmos. E segundo, decidi, na verdade, no último dia, que iria abordar o corpo emocional. A razão de abordar o corpo emocional na palestra foi porque, religioso ou não, todos temos e enfrentamos emoções. E se pudéssemos, se eu achasse algo em comum com todos, risse do ser humano e sutilmente dissesse, ao eliminar emoções limitantes e provar que somos viciados nelas, abriríamos interesse no que nossa escola oferece. Essa foi minha estratégia para o teste. Pensei, já que fui treinado por um grande estrategista por 14 anos, por que não usar o que aprendi? Agora, estou pronto para começar. Todos estão prontos? Enfim, ninguém sabia o que sobre Rama, sabe? Eles não conseguiam entender. Então, decidi que falaria sobre J.Z. Knight, e ela canaliza uma entidade de 35 mil anos no noroeste pacífico dos Estados Unidos. A escola visa transmitir filosofia e conhecimento aos alunos, permitindo que transformem isso em sabedoria, verdade e virtude. A escola tem mais de 3 mil alunos, e o milagroso começa a acontecer lá, algo que merece a atenção da humanidade. Eu disse que a escola foi construída sobre 4 princípios. O primeiro é que Deus vive em nós, não só em uma raça, cultura ou religião específica, mas em todas as pessoas. Essa é a base da escola. Há uma qualidade dinâmica e ilimitada dentro de cada um de nós, e apenas dentro de nós. E o segundo princípio da escola é que nossos pensamentos criam a realidade, que consciência e energia moldam o real. Não só alguns, mas todos os nossos pensamentos criam a realidade. E que os alunos adquirem conhecimento para expandir sua realidade. Com pouco conhecimento, temos uma realidade limitada. Com mais conhecimento, podemos experimentar uma realidade mais ampla. O aluno vira cientista da própria realidade, vendo que pensamentos geram certos resultados. E a terceira premissa é tornar conhecido o desconhecido. O que isso significa para a pessoa comum? Significa criar modelos de pensamento maiores, para uma experiência de vida mais rica.
E se isso, nosso pensamento cria a realidade. Com um nível mais elevado de pensamento, permitindo-nos analisar e explorar possibilidades em nossa mente, começaríamos a ver mudanças em nossa realidade. Então, revelar o desconhecido é o objetivo dos alunos nesta escola. E o último princípio é que a escola visa formar mestres. Não se diz isso abertamente no mundo, mas nós dissemos. Afirmamos que a escola busca formar mestres, realizar o Deus homem e a deusa mulher, e esse é o propósito da escola. Eu disse que saberemos que isso acontecerá quando você tiver momentos em que perde a noção do tempo. Agora, há momentos em que você perde a noção do corpo, não sente nada, nem o tempo passa. Você está numa progressão, aprendendo do passado para criar um modelo maior e ir mais longe. E isso não tem fim. Podemos continuar eternamente, pegando nossa base de conhecimento e construindo um modelo maior baseado no anterior. Disse que ninguém se formou ainda, mas agora temos que explicar ao público como o extraordinário está se tornando comum na nossa escola. Então perguntei: como explicamos as remissões espontâneas? Ou a cura? Se alguém regenerou um membro, por que todos não podem? Se uma pessoa pode, qual é a diferença? Como explicar cientificamente o inexplicável que começa a acontecer na nossa escola? Eu disse que a resposta está no cérebro humano. Então, havia fatos sobre o cérebro humano que mencionei e achei muito interessantes. O primeiro era que no último ano, cientistas reconheceram que usamos menos de 10% do nosso cérebro. Já ouvimos isso de Ramta, mas agora é documentação científica. Convidamos vários médicos para a palestra, então tive que estar bem preparado para fazer as perguntas certas de forma científica. Eu disse: na evolução, a lei universal é: se não usa, perde, certo? A natureza nunca desperdiça nada. E continuei: se usamos menos de 10% do cérebro, então na evolução, ao observarmos nosso cérebro, ele só tem ficado maior. Nunca diminuiu, nunca ficou menor. Então, se é assim, por que o cérebro não mudou de tamanho? Essa foi a primeira pergunta que fiz a eles. A segunda coisa que discuti com eles é que o cérebro tem 100 bilhões de neurônios, parecidos com uma árvore 3D. Esses neurônios se conectam, e o número possível de conexões no cérebro é maior que o número de átomos no universo. Há 10 trilhões de átomos na ponta de um alfinete. Pedi que olhassem o papel e me dissessem quantos átomos havia nele, na sala, na universidade toda. Então perguntei: e em todas as construções do planeta? Lembrei: 10 trilhões na ponta de um alfinete. E disse: e aquela montanha, sabe, a Table Mountain em Cape Town? Esta bela montanha é plana. Eu perguntei: quantos átomos formam a Table Mountain? E todas as montanhas do mundo, e continuei expandindo, e este copo d'água que eu tinha lá em cima, e toda a água do planeta, e o ar, e todas as moléculas da atmosfera. Somando tudo, a Terra é só um ponto no universo. Seu cérebro pode conceber mais que todos os átomos do universo. Contar conexões do córtex, só 10% usado, levaria 32 milhões de anos. Contar cada conexão no microscópio levaria 32 milhões de anos, só 10%. Agora, outra coisa fascinante sobre o cérebro é que ele não é um mecanismo estático. Conforme envelhecemos, as células nervosas tendem a ficar mais rígidas e duras. E isso é o que chamamos de hardwiring ou enrijecimento neural. Ao usar certos caminhos no cérebro, eles ficam mais familiares e fáceis de percorrer que uma via nova e irregular. Mas se você percorrer mais essa via irregular, ela começa a se suavizar. Entende? Então, o cérebro de uma criança é muito, digamos, neuroplástico, muito elástico. Ele pode se desconectar neurologicamente e se reconectar a outros neurônios. Conforme envelhecemos, os neurônios perdem essa elasticidade. Eles se tornam rígidos e inflexíveis. Se cortássemos os neurônios de um adulto e de uma criança, os da criança se reconectariam imediatamente. Eles simplesmente se reconectariam rapidamente. Isso é neuroplasticidade. Mas se fizesse isso com um adulto e cortasse, ficaria assim. Isso é tudo que você obteria. Por isso dizem, neurologicamente, o cérebro não regenera tecido, porque não pode. Perdeu essa capacidade. A velocidade média que o cérebro capta e transmite informações é cerca de 435 km. É assim que se move de um lado do cérebro para o outro. Sabem cientificamente que o cérebro tem uma parte chamada corpo caloso, sabemos o que é, né? Se olhássemos o cérebro de cima, veríamos essas duas metades, certo? Temos isto, e temos esses neurônios no meio. É uma ponte. O Ram chama isso de ponte, certo? Há 300 milhões de neurônios no corpo caloso. E se medirmos os impulsos nervosos, essa área do cérebro processa 400 bilhões de bits de informação por segundo. 400 bilhões de bits de informação por segundo vem diretamente do corpo caloso. Agora, o interessante é, que nível de mente é esse? Quarto nível de mente, certo? Então sabemos que o quarto nível da mente processa pelo menos 400 bilhões de bits de informação, né? Porque essa é a nossa conexão. Lembrem-se, Mihaly disse antes que o olho processa 1 trilhão de bits, certo? Lembram que ele disse isso? Está acontecendo ao nosso redor, mas só vemos o que vemos.
Bem, imagine essa parede toda, de ponta a ponta, como uma pintura de Monet feita de pontinhos. Teria o Monte Rainier, um avião voando, montanhas, árvores, um tornado passando e crianças brincando ao longe. Essa imagem enorme, que todos veríamos, teria 400 bilhões de pontos. É onde estamos. Essa é a nossa consciência. O cérebro humano processa 400 bilhões de bits de informação, mas só estamos cientes de 2.000. Sabe quais são esses 2.000? Se as costas doem, se o sapato aperta, se usa chapéu, se tem fome, se está entediado ou cansado. Só está ciente de informações relacionadas ao corpo físico. Então é aqui que vivemos. Nossa mente está num mar de 400 bilhões de bits de informação bombardeando nosso cérebro a cada segundo, mas seguimos escolhendo as mesmas entradas. Comecei a conversar com os cientistas e estudiosos na sala sobre como deveríamos usar nosso cérebro. Quer dizer, qual é a forma certa de usar nosso cérebro e existe uma forma errada de usá-lo, e eu disse, sabe, essa parte do cérebro aqui, sabemos que é onde nossa consciência existe. Aqui está nossa identidade consciente e nossa personalidade se desenvolve. Cada experiência consciente na vida é registrada nessa parte do cérebro, moldando hábitos e comportamentos. Isso define quem somos do ponto de vista da personalidade. Agora, como isso acontece? Bem, adquirimos conhecimento, e cada vez que fazemos isso, um neurônio se conecta a outro. No cérebro amarelo, há cerca de 50.000 conexões por neurônio. Imagine um grande carvalho. Ele toca outro carvalho em 50.000 pontos ou há 50.000 conexões acontecendo ali, certo? E cada vez que memorizamos um fato ou coletamos dados, fazemos uma conexão. Assim desenvolvemos e moldamos esse cérebro amarelo com o conhecimento e as experiências que temos. Aqui está um exemplo. Eu posso sentar, posso ficar aqui e explicar a todos como andar de bicicleta, certo? Posso descrever todo o processo e você pode absorver muitas informações. Você presta atenção e cada vez cria uma conexão sináptica aqui. Mas quando peço para você subir e pedalar, usa outra parte do cérebro para acessar os modelos aprendidos. Isso molda nossos hábitos e comportamentos numa caixinha chamada consciência social. Por exemplo, a cultura tem um papel muito forte nisso. Se você cresce numa cultura com certa comida, ética e ideais, isso molda seus hábitos, baseado nas suas conexões sinápticas. Quanto mais conexões você tem, maior sua capacidade de processar dados. Na autópsia do cérebro de Einstein, viram que ele tinha 150.000 conexões por neurônio, em vez de 50.000. Einstein era, na verdade, um visionário. Ele teve que aprender ciência e matemática para explicar as visões que tinha e compreendia. Aos 12 anos, ele se perguntou: se eu pedalasse na velocidade da luz e ligasse o farol, ele acenderia? Pensou nisso por 10 anos, todos os dias. Quando as ideias surgiram, ele precisou aprender matemática para explicar o que entendia. Entende? Isso é nossa consciência. É com ela que você está me ouvindo agora. Falei dessa parte do cérebro e disse: aqui é onde existe a mente de Deus. Não há centros conscientes nessa parte do cérebro. Não há consciência aqui. Não há consciência consciente aqui. Isso é subconsciente. Isso está abaixo da consciência. E eu disse: a mente de Deus é a inteligência do menor micróbio à vida mais avançada, em todos os planos e universos, passado, presente e futuro. Isso os impressionou. Eu disse: se pegasse uma fatia dessa parte do cérebro, lembra que falei das 50.000 conexões? Nessa parte do cérebro, em um neurônio, há mais de 1 milhão de conexões. Havia um médico hindu na segunda fila, e ele ergueu as sobrancelhas. Eu sabia que o tinha impressionado. Então, como isso funciona? Bem, lembre-se que eu disse que aprendemos, coletamos dados do que aprendemos e memorizamos. Veja, cada vez que fazemos uma conexão, isso é uma memória de coisas que vivenciamos. Por exemplo, quando criança, ao tocar num fogão quente, você aprende a associar calor ao fogão, então não faz mais isso. Isso não forma um hábito ou comportamento? Ou se é um bebê que chora por leite quando tem fome e aprende: se eu chorar, serei alimentado. Então chora para ser alimentado. Assim, começamos a desenvolver 2 leis da mente. A primeira lei da mente é chamada lei da associação. E a lei da associação é como o cérebro amarelo funciona. Usamos experiências passadas para construir um modelo maior. Nos identificamos com o que conhecemos. Ao associar, você usa sua base de conhecimento atual para entender. Não disse que um neurônio parece uma grande árvore? Quantas pessoas imaginaram isso? No momento que imaginou, você associou o quê? Um neurônio com uma árvore e pensou: ah, sim, eu sei como isso parece. Então, a lei da associação diz que se eu falar vermelho, você diz maçã. A menos que seja da Itália. Aí você diz vinho. Ou se for da Austrália. Isso é ótimo porque, sabes, todos são culturalmente diferentes, então tem associações distintas. Na Austrália, quando estávamos lá, eu disse vermelho e sabe o que responderam? Azul. Todos demos de ombros e dissemos: tá, azul. Aprendemos com essas associações que criam uma base para ouvir. Forma uma base para aceitar coisas como normais ou comuns.
Sabe, quando você é criança, está sempre... Por que as crianças interagem tanto com o ambiente e pegam coisas o tempo todo? Porque o cérebro delas aprende rapidamente, tentando entender as regras para que tudo fique comum. E eles sabem cientificamente que entre os 5 e 7 anos, as crianças desenvolvem senso crítico. Elas dizem, não, o Papai Noel não existe. Nunca vi um trenó voar, sabe? Elas começam a pensar, né? Desenvolvem esse senso crítico, acelerado pela TV e tudo mais, pois recebem mais informações rapidamente, associando-as e nos limitando, certo? A lei da associação diz: uso meu conhecimento atual para entender novos conceitos ou ideias. Isso é ótimo. É algo bom que o cérebro amarelo deve fazer. A segunda lei do cérebro é a da repetição, que diz: se faço algo várias vezes, o que acontece? Fica comum ou fácil? Pense em qualquer habilidade ou tarefa que você já aprendeu. No início, você começa a aprender, é difícil, não consegue, mas o que faz? Continua praticando várias vezes. Uso esse exemplo nas minhas aulas para iniciantes, é um ótimo exemplo de lei de associação e repetição. Na faculdade, eu tinha colegas de quarto que sempre dormiam ao estudar. Eu estudava na mesa e eles deitavam na cama lendo o livro. Em 15 minutos, eu olhava e eles estavam com a cara no livro, babando, dormindo profundamente. O que dizem as leis de associação e repetição? A lei de associação diz: eu associo cama com dia e vou para a cama toda noite. Isso será um processo comum ou inconsciente e em 15 minutos, esse padrão associativo os fará dormir, entende? Outro exemplo é, sabe, adoro este. Você tem um bebê novo, é ótimo e empolgante, você o ama, aí ele faz 1 ano e começa a andar, certo? O que você diz toda vez que ele anda por aí e vai pegar algo? O que você diz? Não, e você faz isso por 1 ano. Até que o que vem? A terrível fase dos 2 anos. Então você diz a eles: ah, você faria isso? E o que eles respondem? Não, só estão usando a lei da repetição de novo. Entende? Aprendemos pela lei da associação e repetição, que geram hábitos e comportamentos. E isso é ótimo. É assim que construímos modelos mentais. Se eu dissesse, os nervos da coluna parecem espaguete saindo, todos conseguem visualizar? É assim que associamos. Se já viu Hamilton ensinar, ele usa leis de associação para manter seu cérebro criando imagens. É assim que o cérebro deve ser usado. Uso esse exemplo nas minhas palestras e usei na África do Sul. Perguntei, quantos aqui chamam isso de manual? Quantas pessoas, ao aprender a dirigir câmbio manual, lembro quando dirigimos na África do Sul do lado oposto da estrada, sabe? Você fica consciente, mas de repente perde uma curva e precisa virar. Qual é a primeira coisa que faz? Você faz assim para ligar a seta. E o que acaba ligando? Os limpadores do para-brisa. Esse é o primeiro sinal. Estávamos indo bem, mas ao perder uma curva gritávamos vire, fazíamos plim e pensávamos, perdemos, voltamos ao velho hábito, então tivemos que quebrar esse costume, né? Quando se aprende câmbio manual, senta com alguém, seu irmão, irmã mais velha ou pai. E eles dizem, é tão fácil. Dizem, só precisa pisar na embreagem. Quero que você coloque em primeira marcha. Tire o pé da embreagem devagar, dê um pouco de gás e segure o volante. Não me olhe, segure o volante. E você faz isso. Qual é a primeira coisa que você faz? Então você olha pra eles e o que você faz? Você sorri, né? E agora você tá o quê? Autoconsciente, né? Agora você sente aquela ansiedade, tipo, ai, tomara que eu não faça isso de novo. Sabe? Aí você liga o carro, sai da primeira marcha, certo? Vai mudar pra segunda, para, né? Depois de uns 30 minutos disso, você fala, preciso dar uma pausa, tô acabado. E aí o que acontece? Você sai dessa experiência e começa a fazer o quê? Começa a revisar tudo na sua cabeça. Você pensa, peraí, eu consigo fazer isso. Se meu irmão mais velho consegue, eu também consigo. Aí você começa o quê? A revisar. Tem a embreagem, tenho que pisar no gás, tenho que me virar. Preciso trocar. E você fica pensando nisso repetidamente, certo? Constantemente, uma e outra vez. Você fica obcecado em descobrir como fazer isso porque quer aprender. Então chega um ponto em que percebe, se pensar enquanto faz, o que acontece? Você vai estragar tudo. Então você tem que praticar sem pensar. Quando faz isso sem pensar, adivinha que parte do cérebro usa? Esse cara assume o controle. Sabia que é isso que controla suas mãos? Agora vou provar isso pra você. Quantos aqui podem dirigir um carro manual agora? Não. Quantos já viram alguém no celular barbeado, tomando café, trocando marcha e conversando? Bem, quem está dirigindo o carro? Esta parte do cérebro. Você tornou esse processo incomum muito comum. Você o tornou ordinário. Você teve que revisar isso na sua mente. Teve que modelar na sua cabeça. Teve que se imaginar fazendo. Fez tantas vezes que quase ficou entediado. E chega um momento em que faz sentido, né? E você simplesmente o quê? Viu um processo linear virar não linear. Nesse momento, o cérebro endossa essa rede neural. Ele dá permissão para acontecer. Aí você dirige, manual, conversa, bebe café, fala ao celular, dirige com o joelho, tudo junto. Certo? Mas no início, você não tinha conexões neurais suficientes para isso. Então apelei aos neurologistas. Se fizermos essas conexões e tivermos a ciência de manifestar algo do nada, então todos concordariam que ao praticarmos isso repetidamente, esse processo incomum se tornaria muito comum? Então, poderíamos conversar à mesa e simplesmente manifestar um pão? Sim, absolutamente. Seria sem esforço, como dirigir, pois estaria conectado neurologicamente a essa parte do cérebro.
E uma vez conectado aqui, torna-se muito comum. Então, eu disse que a escola foi feita para tornar coisas irreais, abstratas e ilimitadas muito normais e comuns. E uma vez que sabemos como fazer, não é que tenhamos que aprender a partir daí, só sabemos que sabemos. Entende o que quero dizer? Simplesmente acontece automaticamente. Então disse que o cérebro, essa parte, foi feito para criar modelos de pensamento baseados em memórias e experiências de vida. E conforme praticamos e repetimos várias vezes, como a lista, eles começam a se tornar neurologicamente parte do quê? Automático. Entendeu? Sim. O problema da humanidade é que nos associamos como pessoa a pessoas com licença, lugares, coisas, tempos e eventos para a sobrevivência do corpo. Bem, deixe-me reformular. Para a sobrevivência do corpo através dos sentidos. Ninguém entendeu quando falei na África do Sul, mas nosso cérebro nos conecta a esta realidade. Vocês sabem disso? O cérebro, através dos sentidos, nos permite experimentar este plano. Nos associamos a pessoas, lugares, coisas, tempos e eventos pela memória e cérebro, que analisa o ambiente. Sempre procura o confortável, o prazeroso e se move em direção a isso. E qualquer coisa desconfortável, eu me afasto. E o cérebro faz isso pelos sentidos muito rapidamente. Ele faz automaticamente. Está sempre observando e faz isso baseado em experiências passadas. Diz: opa, já vivi isso antes e foi desagradável com essa pessoa. Não quero repetir. Vou me afastar. Então, a sobrevivência do corpo se resume a buscar o bom e evitar o ruim. O cérebro avalia o ambiente rápido para identificar ameaças ao corpo, personalidade e imagem e evitá-las buscando o confortável. Beleza? Todos entenderam? E quando fazemos isso, definimos os limites dessa caixa. E foi isso que eu disse a eles. Eu disse: então, se uma das leis da evolução é tornar o desconhecido conhecido para evoluirmos, e você tem uma base de conhecimento atual baseada nas suas experiências, e alguém te oferece a chance de experimentar algo desconhecido, qual é a primeira coisa que você vai fazer? O desconhecido será visto como ameaça porque representa algo não armazenado na sua base de conhecimento. Então será desconfortável. Você não consegue associar prazer a isso porque não tem neurologia para isso. Assim, nesse sentido, desenvolve os limites desta caixa. E se essa é nossa caixa, então é o máximo que nossa realidade poderia ser. Mas aí eu disse, se o cérebro cria modelos de pensamento para uma realidade maior, como isso acontece de fato? É um conceito interessante, mas como isso se traduz no cérebro? Dei o exemplo da mente analógica, mas de forma limitada. Perguntei, quem já dirigiu por 45 minutos sem notar nada, saídas, carros passando, como se estivesse em outro lugar? Todos levantaram a mão. E eu disse, então, o que aconteceu? Onde você estava enquanto vivia essa experiência sentado no carro? Onde você realmente estava? A verdade é que isso é um estado de mente analógica. Quando isso ocorre, a imagem mental, o que se passa na sua cabeça, ouça bem, é mais real do que o que acontece lá fora. Você entendeu isso? Sim, o que acontece aqui dentro é mais real que lá fora, e de repente você perde a noção de tempo. Tempo. Sendo humanos, na maioria das vezes que fazemos isso na estrada, estamos geralmente aqui dentro, certo? Somos, analogicamente, nosso passado. É um ótimo exemplo de mente analógica, pois você dirige por 30 minutos sem ver nada, sem olhar ou usar seus sentidos para avaliar o ambiente. Experimentamos algo mais real no cérebro, e é aí que os centros de sobrevivência desaparecem. Não avaliamos mais o ambiente. E nesse momento, porque provaram cientificamente, o cérebro não sabe, ele não distingue o que é real. Se você imagina algo claramente, o cérebro acha tão real quanto o que você vive aqui fora. Eles sabem disso agora, certo? Quando você examina um conceito ou ideia abstrata fora do comum. Vamos usar dirigir câmbio manual. Você pensa nas possibilidades, nos e se, nos não, se forçando além dos limites, até que seu cérebro congela a ideia. Nesse momento passa para a área quieta aqui, que a ciência chama assim porque não sabe bem o que acontece lá. Vai para o lobo frontal, e aí você acha que o que está acontecendo na sua cabeça é mais real que lá fora. Quando isso ocorre, essa parte do cérebro se liga direto ao lobo frontal e aprova o modelo que você criou. É assim que criamos a realidade. Aí vi umas sobrancelhas levantadas e falei, beleza, vou dar um exemplo. Usei na turnê mundial, mas é ótimo. Na sua lista, você sai do corpo e lembra, né? Então você faz isso Faz por 3 meses, nada acontece, sabe? Mas você faz todos os dias. Lei da associação, lei da repetição. Faz diariamente para ter a experiência. Aí num sábado preguiçoso, todos saem, você dorme no sofá. É fim de tarde. De repente você dorme e a seguir, sai do seu corpo. Você fica super animado e faz assim. E seu primeiro pensamento é qual? Esse sou eu.
Se consciência e energia criam realidade, o que acontece? Bam, você volta pro seu corpo. Aí você se senta no sofá. Anda, sabe? Está sem fôlego, sabe? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí começa a revisar. Quantas vezes você revisa então? Muito. Umas 40 vezes em 2 minutos? Foi mesmo? E você faz isso todo. E aí, em algum momento você percebe, com base nas conexões neurológicas que teve nesta escola, que se consciência e energia criam a realidade, e você sai do corpo e se associa a ele, onde vai parar? Naquela direção. Então, o que você diz? Isso é a chave. Você diz, na próxima vez, nesse momento, o que você acabou de fazer? Você começou a criar um modelo, não é? Sim. Da próxima vez, não vou olhar para lá. Vou por ali. Então você volta e chega à sua lista. Você está mais animado, sabe? Você faz sua lista. Mas o que acontece? Passam-se 2 meses porque você está tentando, certo? Finalmente, após uma cerimônia com vinho, sabe? Você está na sua barraca e, de repente, é um longo crepúsculo. Vum! Você sai do seu corpo e pensa, vou naquela direção. Então escolhe um ponto na sala e começa a se mover em direção a ele. E ao se aproximar do ponto, você pensa, espero não ir longe demais. Não quero deixar isso para trás. Então, bam! Aí você acorda, seu coração disparado, sabe como é? Você tá de pé, andando pela casa. E o que você tá fazendo agora? Pensando, lá vamos nós de novo. Você diz o quê? Sou eu mesmo. Primeiro, você precisa usar sua base de conhecimento. Você diz, peraí, se sou consciência nesse ponto e pensar no corpo me traz de volta, preocupado com ele, eu não sou o corpo, né? Então do que tô preocupado? Aí você repete isso pra si mesmo várias vezes. Eu não sou aquilo. Eu sou isto. Eu tô no comando. Então você tem que continuar o quê? Repetindo até ter o, entendi, certo? Aí você diz, na próxima vez vou direto através da parede. Agora sei que sou consciência, vibro mais rápido. Então você começa a refletir sobre isso. Você está dirigindo seu carro. Você não pensa mais em PPTTE. Pensa, se acontecer de novo, vou atravessar aquela parede, sabe? E assim, as semanas passam. Todo mundo sai de casa. Você decide tirar uma soneca. Uau, você sai do corpo. O que você faz? Você começa a ir nessa direção, seguindo em frente. Você chega até a parede, certo? E lembra, estou vibrando mais rápido que isso. Vê a janela e diz, posso atravessá-la. É mais fina. É só um pensamento, né? Ao passar pela janela, atravessa o primeiro vidro e pensa, e se eu ficar preso? Então seu coração dispara de novo. E o que você diz? Eu me prendi ao ter um pensamento sobre isso. É como dizer, não pense em elefantes rosa, né? Então você passa por todo esse processo. Você faz isso nas próximas vezes. E o que você está fazendo o tempo todo? Está criando modelos de pensamento maiores? Agora você está corajoso. Você sai do seu corpo. Você vai nessa direção. Diz, vou recuar e atravessar essa parede. E voa pela janela. Sai do outro lado. E não é seu quintal. Há uma mansão enorme. Um lago grande. Há pessoas andando e você diz, espera. Bam, de volta ao corpo. Agora isso tem fim? Não. Porque quantas dimensões existem? Isso pode continuar infinitamente. Criamos modelos mentais para viver realidades maiores. E Ram falou disso ontem de forma sutil. Ele disse, enquanto revisarmos e recriarmos com base no que fizemos, quando abençoamos algo, o que ele disse sobre isso? Nós vemos o passado e fazemos outra escolha para o futuro. Assim, construímos um novo modelo de pensamento. Se ficarmos focados, examinando os e se e as possibilidades, isso atrai nossa mente. Pensando nisso repetidamente, quando isso acontece, ao momento, pela lei da associação e repetição, torna-se comum e ordinário. Torna-se desconhecido. E no momento em que isso acontece, Sr. Happy entra em cena e acontece toda vez. É assim que temos uma experiência analógica. Neste ponto, pedi que explicasse isso ao vizinho. O que quero que você faça?